Boa noite, graças e paz a todos. Sou Jorge Alves. Estou começando hoje essa série de reflexões, de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero te convidar para essa série de lives, onde eu vou estar todos os dias aqui lendo essa carta. Acredito que o propósito maior é incentivar a leitura do texto da Bíblia, juntamente com a reflexão, com a explicação do texto. Não viso fazer um trabalho acadêmico, um trabalho extremamente extenso ou de uma natureza, vamos dizer assim, muito profunda acerca do texto. Lembrando que quando nós estamos falando das Escrituras Sagradas, estamos falando da Palavra de Deus, logicamente é semelhante a um oceano sem fim. Mas eu quero, dentro dessa série de lives, quero poder estar lendo essa carta, podendo refletir um pouquinho com vocês sobre os assuntos que são apresentados nela. A carta de Paulo aos Romanos, ela é tida por muitos cristãos como sendo uma das obras-primas do apóstolo Paulo, né? Ela ganhou um destaque muito maior na época da Reforma Protestante. Mas, até então, nós, olhando aqui para as cartas escritas por Paulo, ela assumiu o caráter de ser uma carta magna, ou seja, de ser a grande obra literária do apóstolo Paulo. Ok? Por que nós precisamos estudar Romanos, né? A gente poderia ter começado por um outro livro, poderíamos ter abordado um outro livro, mas por que começarmos refletindo exatamente nessa carta? Bom, eu particularmente sempre quis fazer um trabalho de exposição e quis exatamente começar uma exposição das cartas por Romanos, exatamente porque nós vemos a apresentação do Evangelho de Jesus na perspectiva de Paulo. Muitos estudiosos citam Romanos como sendo o quinto evangelho ou o evangelho escrito pelo apóstolo Paulo. Okay? Ela é uma carta que ela nos leva a uma compreensão mais clara da obra de Deus, mais clara do evangelho de Jesus, e tende a nos ajudar a alinhar a nossa fé de uma maneira saudável. Mas também ela é uma carta muito prática, ela é uma carta que trata de resolução de conflitos, ela é uma carta que fala sobre o modo de vida cristão, como devemos viver mediante a tudo isso que Deus fez por nós em Cristo. Paulo ele escreve essa carta muito provavelmente por volta do ano 58 da era cristã, 58 dentro do primeiro século, né? E ele escreve para uma comunidade a qual ele não conhece. Não era uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, e muito menos pelo apóstolo Pedro. Eu sei que uma certa tradição cristã, um certo grupo dentro do cristianismo, aponta essa carta como sendo, aponta essa igreja em Roma como tendo sido fundada por Pedro, e não. E aí nos fica a pergunta, como surgiu a igreja em Roma? E a resposta mais perto, mais próxima que nós podemos chegar é que essa igreja ela surgiu de pessoas comuns que
se converteram, que aceitaram a Cristo como Senhor no dia de Pentecostes. Quando você lê Atos capítulo 2, você vai perceber que quando se deu o derramar do Espírito Santo, havia uma festa ali que era a festa de Shavuot, né? A festa das colheitas, também conhecida no grego como Pentecostes, o 50º dia depois da Páscoa. E ali haviam praticantes do judaísmo, né? A Bíblia normalmente usa o termo, o Novo Testamento usa o termo prosélito. O prosélito é uma pessoa que aderiu à religião judaica. Um prosélito do judaísmo, ou um prosélito de qualquer religião, é alguém que aderiu àquela religião, que não fazia parte daquela comunidade e passou a fazer parte dela. E entre aquelas pessoas haviam muitas pessoas que viviam na cidade de Roma e que ao ouvirem Pedro anunciar-lhes a Jesus, creram no Evangelho, foram batizadas e, consequentemente, voltaram para Roma e começaram, de certa forma, a proclamar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Então você vai percebendo um movimento muito interessante quando nós olhamos nos bastidores do nascimento da igreja em Roma. Ela não é uma igreja plantada por um apóstolo, ela não é uma igreja onde um grande líder, uma grande referência da igreja primitiva esteve ali começando aquela igreja, não. Ela é uma igreja que acontece, que nasce através de pessoas comuns, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que as suas vidas foram transformadas pela mensagem do Evangelho de Jesus e dentro das suas limitações, dentro da sua vida, diante do comum da vida, elas foram compartilhando as boas novas, elas foram compartilhando as boas notícias sobre Jesus com outras pessoas que foram crendo em Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento, como aquele que é o Messias, o Salvador. Essas pessoas foram crendo. E aos poucos foi nascendo uma igreja, uma comunidade. Casas onde as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor. Então você vai percebendo que a história dessa igreja já nos mostra o quê? Uma comunidade que nasce de uma maneira simples, uma comunidade que nasce sem uma liderança centralizadora, a não ser a liderança do próprio Cristo, que está entronizado, que está centralizado no coração de cada crente. E muito provavelmente, quando essa comunidade ela começa, quando a igreja ela começa a nascer em Roma, ela é predominantemente judaica. Aos poucos, o que vai acontecendo é que não judeus vão crendo em Cristo, que não judeus vão recebendo o Evangelho de Jesus. E aí, por volta do ano 49, o imperador Cláudio ele lança um decreto que os judeus deveriam abandonar Roma. E naqueles dias já estava havendo uma certa rivalidade entre judeus cristãos e cristãos que não eram judeus, né? Porque muito provavelmente no decorrer desse tempo eles receberam algum tipo de instrução de algum líder da igreja e eles foram entendendo que o fato deles não serem judeus
não obrigava eles a cumprirem os rituais judaicos, como a circuncisão, como a guarda do sábado, como as leis cerimoniais em relação à alimentação. Então, eles acreditavam que o fato deles servir a Jesus, eles iriam servir a Jesus de uma maneira mais livre, sem ter que voltar ou serem inseridos nos ritos do judaísmo. Já os cristãos judeus que estavam ali, muito provavelmente não aceitavam isso, porque eles acreditavam que você deveria sim crer em Cristo como Messias, como Senhor, porém você teria que viver dentro dos limites das leis judaicas. Então, os judeus que eram cristãos em Roma, eles haviam acreditado em Jesus, mas crido em Jesus como Jesus sendo o cumprimento profético daquilo que os profetas haviam anunciado, ou seja, que Jesus ele era o ápice da revelação, mas que essa revelação que implicava no recebimento da lei judaica não seria alterado. Então eles acreditavam que sim, eles acreditavam em Jesus, eles haviam se batizados em Jesus, no nome de Jesus, porém eles acreditavam que deveriam permanecer com as práticas e os ritos judaicos. Já esses outros cristãos que não eram judeus se viam desobrigados disso. E isso gerava uma certa dissensão. Tem um historiador que cita um homem chamado Suetônio. Ele escreve que os judeus estavam numa disputa com outros moradores na cidade de Roma acerca de um tal de Cresto. Esse relato histórico, esse é um documento histórico, né? Que até mesmo ele é um documento que nos dá uma comprovação de que, de fato, Cristo foi um personagem histórico e real, né? Quando nós falamos da pesquisa histórica acerca de Jesus, é muito mais fácil provar que de fato Jesus existiu do que muitos outros personagens da história da humanidade. Existem citações, existem documentos. Com isso, o que você percebe? Talvez o imperador expulsou os judeus de Roma, o imperador Cláudio, no ano 49, entre 49 e 52, exatamente por conta dessa dissensão, desse debate acalorado. E aí o que acontece? Os judeus saem de Roma, a igreja em Roma ela continua a crescer, mas ela continua a crescer por meio de não-judeus que vão aceitando a fé em Cristo, e esses não-judeus vão se convertendo e se tornando cada vez mais uma comunidade maior. Esses não-judeus vão agregando a igreja vai crescendo de forma não-judaica. E aí o que vai acontecer? Mais tarde os judeus retornam, esses cristãos judeus retornam para Roma. E aí você tem esse problema. Você tem crentes judeus de um lado e crentes não judeus do outro. E ali eles começaram a ter o quê? Divergências teológicas. Eles queriam que os não judeus se tornassem praticantes dos rituais da lei de Moisés. E os não judeus não queriam isso. Tinham certeza que não precisavam disso para seguir a Cristo. O que você vai perceber? Essa questão, ela é uma questão que tem um peso muito grande dentro da carta de Paulo aos Romanos. Por muito tempo, a grande leitura que muitos teólogos fizeram, principalmente na época da Reforma Protestante, foi que a carta de Paulo
tinha como tema central a justificação pela fé, que é um tema que nós vamos desenvolver isso durante a nossa leitura, durante os nossos estudos, aqui os nossos encontros. Mas, basicamente, nós temos alguns temas de suma importância. Você vai ver que Paulo, ao escrever essa carta, e ele não conhece essa igreja pessoalmente, mas certamente ele tem algumas informações, ele tem alguma noção sobre essa comunidade. Então, o que ele resolve fazer? Ele tem 3 propósitos aqui ao escrever essa carta. O primeiro propósito, ao escrever essa carta, está atrelado ao fato de que ele queria conhecer aquela igreja, ele queria conhecer aqueles crentes, e ele queria conhecer dentro de um programa que ele havia planejado de fazer uma viagem missionária à Espanha. Ele tinha a intenção de chegar até a Espanha e anunciar o evangelho naquela localidade. Então ele iria aproveitar isso, iria passar por Roma, iria ficar ali com aqueles cristãos, com aquela comunidade. Ao mesmo tempo ele iria ensiná-los, instruí-los, guiá-los por um tempo, e ele esperava uma contribuição, uma ajuda daquela comunidade para que ele pudesse ir até Roma, até a Espanha, para que ele pudesse dar continuidade ao seu ministério. Então esse é o primeiro propósito. Diante disso, Paulo também ele quer fazer uma apresentação do Evangelho de Jesus para aquela comunidade. E por que ele quer fazer isso? E aí nós vamos entender que ali estava acontecendo uma espécie de conflito. Que conflito é esse? Exatamente esse conflito que eu acabei de falar há pouco. Que judeus cristãos e cristãos não judeus estavam vivendo divergências, estavam divididos. Muito provavelmente você tinha de um lado ali da Roma ali antiga, você tinha uma comunidade de cristãos judeus de um lado e você tinha uma comunidade de cristãos não judeus do outro, ou seja, estava havendo um ambiente de separatismo. E como Paulo ele quer conciliar isso, e ele só pode conciliar isso de uma forma, explicando o Evangelho de Jesus, anunciando qual é a obra que Deus está realizando por meio de Cristo. Então, ele faz uma apresentação do Evangelho de Jesus para aquela comunidade. E ao fazer essa apresentação, ele vai tocar em temas como a questão da salvação. Ele vai tocar em temas, nós somos perdoados e aceitos por Deus ao guardar a lei de Moisés, ou nós somos salvos e aceitos por Deus por meio da graça de Deus, por um ato de Deus em nosso favor. Então ele começa a desenvolver todas essas ideias. Ele começa a mostrar na carta que o propósito de Deus visava que judeus e não judeus se tornassem partes, se tornassem membros de uma mesma comunidade, que é a igreja. Ou seja, que a proposta de Deus era exatamente formar um único corpo. Então, Paulo ele vai tentar minimizar toda essa situação de tensão por meio dessa carta. E para amenizar essa situação de tensão, para amenizar esse conflito que estava acontecendo ali, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma exposição clara, ele precisa fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Ele precisa fazer uma exposição de uma forma mais sistemática. Então, por isso ele escreve essa carta. Então, ele pretende ir para a Espanha e, ao passar por Roma,
como ele vai falar aqui no capítulo 1, compartilhar algo, estar ali com eles. Ele espera que aquela igreja o acolha e o financie, o ajude a cumprir o seu trabalho missionário, mas ele também quer resolver uma questão de divergência entre cristãos judeus e cristãos não judeus dentro dessa comunidade. E você vai ver inúmeras vezes Paulo ele tendo que confrontar tanto o modo de pensar daqueles cristãos judaizantes, como ele também está tendo que confrontar o modo de pensar dos cristãos não judeus. A ideia é chegar no meio termo e trazer o quê? Trazer um caráter de pacificação. E com isso a gente começa a perceber como a pastoralidade de Paulo visa, em muitos momentos, atenuar os conflitos. Se não resolver eles, né? Porque existem conflitos que eles se tornam extremamente difíceis, mas pelo menos ter um caráter pacificador. E aí nós vemos um dos papéis da liderança cristã, do líder cristão, que é exatamente esse papel de ser um pacificador, de procurar trazer resolução para situações conflitosas. Nós lidamos e nós vivemos com pessoas. Nós caminhamos como povo de Deus. E a igreja, e aí eu quero pensar a igreja no sentido de uma igreja local passará por momentos onde seus membros terão divergências, passarão por momentos onde as pessoas muitas vezes terão algumas opiniões divergentes umas das outras, vai gerar um ambiente de tensão. E o líder, ele tem esse papel de procurar um denominador comum, de chegar no meio termo, de procurar trazer uma resolução para toda essa questão conflituosa. Então é mais ou menos nesse ambiente que se dá a escrita da carta de Paulo aos Romanos. Tá? Ela se tornou uma carta de suma importância no decorrer da história cristã. Um dos principais pensadores, teólogos da igreja, que foi Agostinho de Hipona, veio e experimentou uma experiência de conversão ao ler essa carta. Depois se tornou um grande expositor e escreveu um comentário da carta de Romanos, um comentário que foi muito importante no ministério da igreja na Idade Média. Essa carta impactou a vida de Martinho Lutero e foi ao estudar essa carta através do comentário de Agostinho, por uma série de exposições, de preleções que ele iria fazer na faculdade onde ele era professor, ali em Wittenberg, na Alemanha. Ele, ao estudar o comentário de Agostinho dessa carta, Lutero ele tem aquela experiência de ter encontrado o caminho pelo qual uma pessoa é aceita diante de Deus. Ou seja, que é a graça de Deus mediante a fé. Que graça é essa? A graça no fato de que Deus nos deu o seu Filho. Deus entregou o seu Filho por amor a nós. Deus entregou o seu Filho para que fôssemos salvos. E como nós vamos receber isso que Deus está fazendo? Através da fé. Então, um termo que aparece com muita força, principalmente ali nos primeiros capítulos aqui da carta de Romanos, é essa questão de sermos justificados, de sermos perdoados, aceitos por Deus pela fé.
além de outros temas de grande importância que estão apresentados na carta. Bom, tendo dito isso, hoje eu quero apenas fazer uma rápida introdução, uma pequena leitura. Nós vamos abrir no capítulo 1. Você que tem uma Bíblia aí, você que tem a Bíblia no seu smartphone, no tablet, ou a Bíblia livro físico, abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler a partir do capítulo 1 e do verso 1, ok? Lembrando, que essa carta ela teve uma influência na vida de muitos outros homens e mulheres de Deus no decorrer da história. Podemos citar o próprio John Wesley, que teve uma experiência de conversão ao estudar, ao ouvir sermões nessa carta. O próprio Karl Barth, que foi um teólogo profundamente influenciado pela leitura dessa carta. Então, e quantos inúmeros, anônimos, homens e mulheres que foram e estão sendo impactados e ainda serão impactados pela leitura da carta de Paulo aos Romanos. Então vamos lá? Capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui você percebe que, diferentemente das cartas que nós escrevemos hoje, onde normalmente nós endereçamos alguém, citamos primeiramente o nome daquele que irá receber e somente por último nós colocamos o nosso nome. Pelo menos as cartas formais que eram escritas no século XX, início desse século, tinham muito essa característica, de você falar, mencionar aquele a quem está sendo endereçado, por exemplo, caro pessoa tal, e aí há o desenvolvimento da carta, e no final você, saudações atenciosamente, aquele que está escrevendo. As cartas antigas, elas começavam de maneira inversa. Na antiguidade, primeiramente cita-se o nome de quem está enviando, e somente depois você vai citar os endereçados. Porém, Paulo ele ainda faz um pouquinho diferente. Somente lá no verso 7 que ele vai falar a quem está sendo endereçada, Ele vai citar os seus, aqueles a quem irão receber. Ele começa meio que fazendo uma apresentação de quem ele é. Então ele é o Paulo. E quem é o Paulo? Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. E o que isso quer dizer? Notem bem, essa palavra que você tem aqui, servo, ela é a tradução de uma palavra grega chamada doulos, que é a tradução da palavra hebraica eved, que significa escravo, alguém que vive em função do seu Senhor. Paulo ele se apresenta primeiramente como alguém
que vive em função do seu Senhor, no caso Jesus Cristo. Ele se coloca como alguém que está totalmente submetido à vontade de Jesus, que tudo na sua vida visa cumprir as ordens de Jesus. Paulo, ele se vê como um escravo de Jesus, como alguém que perdeu a sua vida para servir ao seu Senhor. Porque o conceito de escravidão, mesmo na antiguidade, mesmo no mundo antigo, mesmo no mundo onde foi escritas as Escrituras, a ideia de ser um servo é de ser alguém que toda a sua vida gira em torno do seu Senhor. Ele não tem a sua liberdade, ele não pertence a si mesmo, ele não é dono de si, ele é uma propriedade, ele pertence a alguém, ele pertence ao seu Senhor, ele pertence ao seu patrão. Então, Paulo, ele se coloca como alguém em que a sua vida tem um total pertencimento a Cristo. E essa é uma palavra que nós continuamos a usar muito nos nossos dias, né? Nós nos apresentamos ou dizemos que somos servos de Deus, nós nos declaramos e nós nos enxergamos como servos. Agora nós precisamos entender que o fato de dizer que nós servimos a Deus e que nós somos servos de Deus tem a implicação de revelar, de anunciar que nossa vida não nos pertence, que nós não estamos mais vivendo um estilo de vida em que nós vamos viver de acordo com os nossos ideais, com a nossa vontade, com os nossos pensamentos. Não. Quando nós nos apresentamos como servos, quando nós dizemos que somos servos de Deus, o que está implícito nessa palavra é que nós somos escravos, é que nós vivemos em função da vontade de Deus, que somos servos de Cristo, então que nós estamos submetidos a Cristo. E alguém que está submetido a Cristo vive de acordo com a vontade do seu Senhor. Vive para agradar ao seu Senhor. Então, Paulo, ele se coloca como um servo, como um escravo. Logo em seguida, você tem um contraste, porque ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele usa o termo aqui que ele foi chamado, ou que ele foi separado. Ele foi separado por Deus. E talvez, ao olhar e ao usar essa palavra, talvez, muito provavelmente, ele está pensando que ele usa essa palavra nos mesmos termos em que ele pensa no chamado de Jeremias. Aqui a palavra chamado ou separado em grego é aforismos, e ele usa essa mesma palavra, essa mesma colocação em Gálatas, quando ele fala que foi da vontade de Deus separá-lo desde o ventre para que ele servisse a Deus. Então ele se vê, ele olha para a vocação dele, ele olha para o chamado dele e ele se vê em paralelo com o chamado de Jeremias, que foi escolhido, onde Deus diz que antes que ele saísse da madre, antes que ele fosse concebido, que ele o conhecia, que Deus conhecia Jeremias e lhe havia separado para ser um profeta para as nações. Então ele entende que a vocação dele, o chamado dele,
está para além da vida dele, está para além da realidade presente. Ele entende que ele vive nesse mundo e ele existe nesse mundo para cumprir a sua missão, para cumprir essa missão em relação a Deus. Então, algo que você percebe em Paulo é essa consciência da vocação, essa consciência de quem ele é em Cristo, essa consciência do que ele foi chamado para fazer. E muitas vezes essa é uma das situações onde mais as pessoas elas têm dúvidas. Na maior parte do tempo, nós vemos as pessoas muitas vezes perdidas em relação à sua vocação. Você pode ver que um dos grandes questionamentos é o questionamento do porquê existimos, do porquê estamos aqui, é o questionamento sobre a finalidade da vida. Esse é um dos questionamentos mais presentes em todo o tempo. E é de suma importância que uma pessoa ela venha descobrir a sua missão, ela venha discernir e descobrir a sua vocação, o seu chamado. Por quê? Porque a sua vida ela começa a ganhar sentido e significado a partir do momento que você começa a compreender o propósito pelo qual você está nesse mundo, o propósito pelo qual você existe, o propósito da sua vida. Paulo ele discerne, ele entende que ele foi chamado, ele entende que ele foi separado, então ele tem uma convicção muito grande e muito clara acerca de quem ele é. E quando se tem uma convicção de quem se é, você pode ter atitudes de uma entrega, de uma doação muito maior. Quando você sabe quem você é, você tem uma clareza maior para lidar com as demandas da vida. Quando você sabe quem você é, você tem uma lucidez maior para lidar com os problemas da vida. Porque você vai entender que as adversidades, os dias difíceis, que as situações que se posicionam de uma forma contrária a você, todas essas coisas, elas estão passando pela sua vida, mas que você tem um propósito, você tem uma missão, e aí você caminha para realizar aquilo pelo qual você foi chamado. Então você tem uma confiança e uma certeza maior para lidar com todas as situações que normalmente elas nos colocam em dúvidas, geram temores e geram incertezas. Convicto disso, Paulo ele diz, chamado para ser apóstolo. E agora ele usa uma palavra que ela era uma palavra muito usada dentro desse movimento do judaísmo dos seus dias. Embora você tenha aqui o termo apóstolo, e apóstolo ele vem de uma palavra, de uma palavra que significa enviado, alguém enviado com uma missão especial. Essa mesma palavra, que é a palavra apostelo, ela era usada para os navios que carregavam mercadorias, entendeu? Navios que, principalmente no período grego clássico, era usada essa palavra quando um navio ele estava indo numa determinada direção levar alguma coisa, levando uma carga, ou seja, um navio que ele saía com o propósito de entregar um determinado artefato, um determinado objeto. Então, essa é a palavra, mas que Paulo usa aqui. Porém, a ideia aqui presente é de um termo em hebraico chamado shalir,
que era um Shaliach? Um Shaliach era um representante legal, um Shaliach era alguém enviado para representar aquele quem o enviou. Então vamos pensar assim, quando um governante enviava um funcionário para uma determinada província, para um determinado estado, para um determinado país, e lhes transmitia ordens para que ele falasse àquela comunidade, você vai perceber uma coisa, que ao transmitir as palavras que lhe foram confiadas, ele estava sendo um representante daquele que o havia enviado. Então as palavras que ele estava transmitindo não eram deles, não eram dele, era daquele que o enviou. Ou seja, que ele carregava a autoridade daquele que o enviou. Tanto que matar um emissário, matar um porta-voz, era sinônimo de começar uma guerra. Por quê? Porque você matava o mensageiro do rei, significa que você estava hostilizando e desejando a morte do próprio rei. O rei tomava aquilo como sendo um ato de violência contra ele mesmo. E isso desencadeava uma guerra. Então, ele está dizendo que ele é um apóstolo, que ele é alguém que foi chamado por Jesus Cristo, que foi enviado por Jesus Cristo e que ele tem uma missão de ser um representante de Jesus aonde ele está. E aí você percebe esse contraste, você percebe que Paulo é uma pessoa humilde, no sentido de que ele se apresenta como servo, se enxerga como um escravo de Jesus Cristo, mas por outro lado, ele se vê como alguém que foi enviado com uma missão especial e como um representante daquele que o enviou. Então, em relação a Deus, em relação a Jesus, Paulo se vê como um escravo, como um servo, mas em relação à igreja, ele se vê como alguém que foi enviado, como alguém que recebeu uma missão especial vindo de Deus, entendeu? E aí ele diz que ele foi separado, ainda assim, para o Evangelho de Deus. E eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, Evangelho de Deus, porque aqui está a essência do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele tem sua origem em Deus. Paulo diz que o Evangelho, que a mensagem, que a boa nova, ela tem origem em Deus. O Evangelho, ela não é uma invencionice humana. O Evangelho não é apenas uma mensagem transmitida aos homens. O Evangelho não é apenas uma verdade crida por alguns e sendo de caráter duvidoso para outros. Não, o Evangelho tem origem em Deus. O Evangelho tem origem na vontade de Deus. Você vê que as pessoas rejeitam o Evangelho muitas vezes como sendo a pregação dos homens, como sendo uma tentativa dos homens de arrastar pessoas para suas crenças religiosas. E o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é a mensagem de que Deus está perdoando os homens e reconciliando as pessoas nesse mundo com Ele mesmo e as está reconciliando com Ele mesmo por meio da morte e da ressurreição do seu Filho, que Ele deu a vida do seu Filho para que nós, ao crer, nós viéssemos a experimentar a vida de Deus sobre nós. O Evangelho tem origem em Deus. O Evangelho não é uma construção, uma invencionice ou uma ideia da cabeça de homens. Paulo quer deixar muito claro isso, que o Evangelho é a mensagem primeiramente de Deus. E
esse mesmo Deus, no verso 2, ele no passado, ele anunciou esse evangelho através dos profetas. Ele anunciou essas boas novas de salvação, ele anunciou que uma nova era seria chegada através dos profetas. A mensagem dos profetas falavam de dias futuros, de dias que não estavam nem no entendimento deles, mas que no futuro iria se cumprir a promessa de Deus. E a promessa de Deus é Cristo. E aí ele diz que esse evangelho, ele é o evangelho de Deus, mas ele é o evangelho acerca do Filho. O Filho é a essência do evangelho. O Filho é o centro do evangelho. É no Filho que nós compreendemos toda a mensagem. E é interessante que é a partir daqui que tanto Lutero como Calvino, nas suas leituras, eles entenderam que a mensagem do evangelho ela provinha de Deus e que a essência desse evangelho estava em Jesus. Calvino ele escreve que em Jesus nós temos todo o evangelho, que em Jesus nós temos toda a lei, que em Jesus nós temos toda a mensagem. Então o evangelho ele reflete, o evangelho ele fala a respeito do Filho. O evangelho é o anúncio do Filho. O verso 3 diz: com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, este evangelho do Filho, que foi originado por Deus, é a mensagem a qual nós recebemos. E Paulo fala que ele foi chamado, foi separado para Cristo e para anunciar o evangelho. E que este evangelho era o evangelho que estava no coração de Deus, esta era a mensagem de Deus desde o início para as nações, para a comunidade de Israel, e que este evangelho havia sido anunciado pelos profetas. E quando é que os profetas estavam anunciando esse evangelho? Todas as vezes que eles proclamavam o Messias, todas as vezes que eles falavam acerca do Messias, todas as vezes que eles falavam ou anunciavam um novo tempo, uma nova era, onde todas as nações da terra iriam conhecer o Senhor. Esse conceito de todas as nações, todos os povos servindo a Deus e conhecendo a Deus, isso é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem para todas as pessoas, independente da sua etnia, independente da sua classe social. O chamado é um chamado feito a todos. E aí ele diz que esse filho de Deus, ele foi, segundo a carne, descendente de Davi. E aqui a palavra carne, Paulo usa ela no sentido de humanidade, no sentido de vida humana. Então, que Jesus, segundo a sua vida humana, era descendente de Davi. Ele era filho de Maria e, basicamente, filho adotivo de José, a qual pertenciam à tribo de Judá, da onde veio o rei Davi. E esse mesmo filho que veio em carne, esse mesmo filho, ele que veio em estado humilde, ele também é o Filho de Deus. E ele se tornou revelado essa glória da sua divindade como Filho na ressurreição. A ressurreição é o marco do poder, da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. É interessante notar que você tem um contraste onde você vê Jesus sendo apresentado como o Filho de Deus,
que tem que lidar com a humilhação, com as limitações, por isso ele fala segundo a carne, mas ao mesmo tempo que esse Filho de Deus, esse Filho, ele carrega a natureza humana e vive um estado de humilhação, tem que lidar com as demandas e as necessidades da existência humana, ele também é o Filho de Deus. Ele também carrega uma natureza divina. Ele também é plenamente divino, assim como é plenamente humano. E a glória dessa sua divindade, a autoridade dessa sua natureza divina se torna evidentes na ressurreição. É após a ressurreição que Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Antes da ressurreição, você não vê Jesus falando isso, muito pelo contrário. Quando você olha para Jesus, segundo a carne, ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas quando ele ressuscita, ele é o Senhor, ele é aquele que tem autoridade sobre os céus, sobre a terra, que tem autoridade sobre todas as coisas. E diante disso, o verso 5 ele vai dizer: por meio de quem nós viemos a receber graça e apostolado. O que quer dizer essa sentença? Graça, ou seja, veio receber a graça da salvação, a graça pela qual ele está inserido em Jesus, na qual ele caminha com Jesus. E apostolado no sentido de receber um envio, de receber uma missão. E aí nós precisamos entender que nós recebemos um duplo chamado. E qual é o nosso duplo chamado? O chamado para a salvação, um chamado para servirmos a Deus, um chamado para sermos de Cristo, pertencermos a Cristo, e um chamado para a missão, um chamado para o serviço, um chamado para cumprir a vocação que Deus concedeu a cada um de nós. Então, esse chamado do Evangelho é um chamado para ser de Deus, para ser de Cristo, mas também é um chamado para servir a Deus, para servir a Cristo. Então ele diz: por intermédio de quem recebemos graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Qual é a finalidade do nosso chamado? Fomos chamados por Deus para obedecê-lo. Fomos chamados por Deus para viver uma vida em fé, uma vida em fidelidade, uma vida que busca agradar a Deus, mas uma vida que busca viver de acordo com as diretrizes, de acordo com a direção, de acordo com a condução de Deus sobre as nossas vidas. Então, Paulo ele está fazendo uma autoapresentação e ele está falando um pouco sobre ele. Então ele fala que ele é um escravo de Jesus, que recebeu uma missão, que é ser apóstolo entre os gentios, ser enviado para os gentios. Ele diz que foi separado por Deus e separado por Deus para anunciar o Evangelho de Deus. E que esse Evangelho é o Evangelho do Filho. É o Evangelho do Filho que, segundo a sua natureza humana, era da descendência de Davi, e segundo a sua natureza divina, Filho de Deus com poder. E que esse poder se tornou mais claro e mais evidente após a ressurreição. Então Paulo ele se vê como alguém
que recebeu a graça de pertencer a Cristo e a graça de poder anunciar a Cristo. E aí no verso 6 e 7 ele fala: de cujos números sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então ele diz também para aquela comunidade que eles foram chamados para pertencerem a Cristo, ou seja, que eles receberam uma vocação, que eles receberam um chamado para ser Jesus e para servir a Jesus. E aí ele encerra essa saudação no verso 7 dizendo: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui: todos que foram chamados para ser santos. O que isso quer dizer? Que Deus, ele, por meio do seu Filho, ele nos separou para que nós pudéssemos viver nele, por ele e para ele. Ou seja, que a centralidade da nossa vida está na adoração e serviço a Deus. Que agora a nossa vida ganhou uma nova forma, ganhou novos conteúdos. Que agora a nossa vida é uma vida para ser vivida pela fé, em obediência a Deus. Que agora a nossa vida, ela é uma vida que deve se voltar-se para Cristo, deve ser voltada para Cristo, para que possamos viver a vontade de Deus. E aí ele usa o termo chamados para ser de santos. E aí ele termina a saudação dizendo: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, uma saudação cristã primitiva. Ou seja, o conceito de graça é o favor de Deus. É como se ele estivesse dizendo que o favor de Deus te alcance. Que onde você não pode realizar, não pode fazer, que a mão de Deus faça em seu favor. Isso é graça. Graça é aquilo que Deus pode fazer por mim, que eu não posso fazer por mim mesmo. E esta era uma saudação muito comum entre os cristãos primitivos. E a ideia de paz é o conceito de shalom, o conceito de harmonia, de bem-estar, ou seja, a palavra de bênção aqui, graça e paz, ela significa graça, que Deus faça por você o que você não pode fazer por si mesmo, e paz, que isso te leve a um estado de harmonia, de bem-estar, de satisfação, de completude em sua vida. Nós precisamos, todos os dias, experimentarmos da graça e da paz de Deus sobre as nossas vidas. Da graça que revela esse favor de Deus, que revela esse cuidado de Deus, que revela essa ação de Deus em meu favor, mesmo quando eu não tenho nada para dar de volta, mesmo quando eu não tenho condições de retribuir. A graça, ela é essa doação, a graça é essa hemorragia de amor que verte do coração do Pai em relação às nossas vidas. E a paz é esse bem-estar, é essa harmonia, é essa sintonia, é essa conexão que Deus quer fazer com que nós tenhamos em relação a Ele, em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Viver em estado de paz é viver em paz com Deus, é viver a paz de Deus. É viver a paz no relacionamento com Deus, é estar em harmonia no relacionamento consigo e no relacionamento com o próximo. E ele encerra aqui dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Com isso nós fechamos aqui essa introdução da carta, essa saudação,
falei um pouquinho rapidamente, fiz uma introdução da carta de maneira bem resumida, para que a gente pudesse ter uma clareza um pouco maior do que está sendo dito, do que será trabalhado aqui, e lemos hoje essa pequena porção aqui, ok? Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso, que você possa começar a ler essa carta, né? Durante esses dias de live acerca da carta de Paulo aos Romanos, e que você possa ser edificado, ajudado, guiado e consolado por ela. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite e até mais.